Claro, vai vir, tem que vir. Tem que vir, não 1-2. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Afinal, né? Estive no Beira-Rio hoje para acompanhar a apresentação do Bruno Tabata e, claro, né, colher alguns bastidores em relação ao Internacional. Neste vídeo, em nome da Zapay, aplicativo onde você recebe de forma instantânea uma notificação sobre multa no teu veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, para não ficar pendente nada, não ter uma surpresa daqui a pouco numa blitz. Já baixa o app da Zapay, coloca a notificação por lá, para ficar por dentro, né, de tudo que rola com o teu veículo, tá certo? E ali mesmo você já pode fazer o débito dessa conta, né, de forma parcelada no cartão de crédito, tá bom? Então baixa agora o app da Zapay, Z-A-P-A-Y, e ali você tem muitas facilidades, como, por exemplo, o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Link na descrição aqui do vídeo. Bruno Tabata, ou Tabata, foi anunciado como novo reforço internacional, apresentado, contrato até 2027, né? Ele que vai usar a camisa 17 no Internacional, chega querendo fazer diferente, pelo menos foi o que disse, né, na sua entrevista coletiva, e aqui eu sei, né, já recebi inúmeros recados de você dizendo: Colar, não aguento mais um reforço chegar e falar, e na prática ser diferente. Então, palavras qualquer um fala, então tem que ser na atitude mesmo. O Tabata, ele me chamou a atenção porque ele fez um meia-culpa em relação à sua volta ao futebol brasileiro quando saiu do Sporting, lá de Portugal, e foi contratado para jogar no Palmeiras. Ele chegou a dizer, né, que não conseguiu se adaptar da maneira como esperava, apesar de ser campeão brasileiro em 2022 e em 2023, de alguma forma, participou, né, de alguns jogos pelo Palmeiras. Mas ele não conseguiu e se cobrou muito, porque ele veio para ser, teoricamente, o substituto do Gustavo Scarpa, que foi vendido ao Nottingham Forest naquela temporada. O Palmeiras acabou lançando o Endrick, acabou mudando um pouco a forma de jogar e ele sentiu bastante isso. Tanto é que, sabendo e fazendo meia-culpa de que não estava bem, pediu para ser emprestado ao futebol do Catar, onde conseguiu retomar. E ele diz, olha, tem muita gente que tem preconceito com o futebol do Catar, que é um futebol menos competitivo, mas, né, tem grandes jogadores atuando lá e ele conseguiu, né, se destacar de alguma forma e viu no Internacional uma porta aberta para poder também se destacar dentro do futebol brasileiro. Ele que jogou muito pouco aqui no Brasil, fez a carreira propriamente, né, no futebol português, em especial, como eu disse, pelo Sporting de Portugal. Disse que está bem fisicamente, mas que, óbvio, né, precisa de ritmo de jogo para estar 100%, para estar apto para jogar em relação, né, aos demais companheiros. A tendência é que ele tenha um nome publicado no BID entre hoje e amanhã. Isso acontecendo, ele pode vir a ser relacionado pelo Roger Machado para o jogo da quarta-feira contra o Juventude, no estádio Beira-Rio, um dos primeiros jogos atrasados que o Inter tem no Campeonato Brasileiro e que vai começar a fazer a partir de agora. Então ele deve começar no banco, se tudo der certo. Lembrando que o Inter não tem o Bruno Henrique para essa partida, ele que levou o terceiro cartão amarelo. Por outro lado, existe uma possibilidade do Fernando voltar, né, de lesão, assim como o Gabriel Mercado, o que já seriam duas alternativas boas aí para o Internacional. Vocês viram que no começo do vídeo eu coloquei um trecho, né, do Roger Machado falando sobre reforços. E, de novo, né, o Inter deve ir a campo contra o Juventude com jogadores improvisados. Aliás, né, a incompetente direção do Internacional conseguiu, né, a façanha de colocar 2 jogadores e os 2 improvisados na ausência do Fabrício Bustos, que já estava para sair há bastante tempo. Não é de ontem que a gente fala sobre a possibilidade do Bustos deixar o Internacional, nele que assinou com o River Plate. Tendência que o Igor Gomes, né, siga do lado direito, né, da zaga, né, ali junto do Rohel, que daqui a pouco pode fazer novamente a partida como titular, e o Robert Renan. Lembrando que o mercado volta, como eu disse, né, o Vitão também não está mais aí no Colorado. Então o Inter tem, obrigatoriamente, 2 buscas por laterais, né? O Inter está buscando 2 laterais direitos. Eu tenho vários nomes, tá, que o Inter está especulando. Vou citar 2 aqui, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês. 2 nomes de lateral. Eu converso com várias fontes, né? Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Laterais direitos. Fabiano Silva,
por exemplo, do Moreirense, é um nome que o Inter está tentando. O Tenaglia, do Alavés, o Inter está tentando. Assim como outros nomes que eu estou trabalhando aqui como possibilidade, tá? Então fica só um rumor, já que o pessoal gosta de informação exclusiva, aquela coisa toda. Estou trabalhando, né, em busca de apurações aqui destes nomes em especial. Assim como o Inter está buscando reposições para o Magrão, que foi demitido, né, ontem em relação ao cargo de diretor esportivo, e agora começa uma nova busca. Alguns nomes surgem como os mais cotados. O Abel Braga foi cotado agora recentemente para ser um coordenador técnico, e uma das exigências que o Abel Braga fez foi a vinda do D'Alessandro, por exemplo, como homem forte do futebol, assim como o Ricardo Cobalcini, que assumiria o time sub-20 do Internacional, e o Hélio Carraveta, né, de volta ao cargo, né, de fisiologia do clube. Isso não foi aceito pelo departamento de futebol do Inter, que brecou as negociações e não há nada em andamento com o Abel Braga. O D'Alessandro, gente, ele tem uma relação meio conturbada com a atual direção, ainda em virtude, né, da dívida que ficou atrás, né, o Inter que repatriou o D'Alessandro em 2022 para que ele pudesse fazer a sua despedida do futebol com a camisa do Inter, jogou o Campeonato Gaúcho, se despediu naquela partida contra o Fortaleza, mas há ainda algumas pendências em relação a salário e alguns atrasados, né, que se tem ainda de outras épocas do D'Alessandro no Internacional. Ele já veio cobrar publicamente essa dívida mais de uma vez, tanto é que o lance de craque, né, que costumeiramente acontece no Beira-Rio, vai acontecer no Alfredo Jaconi. Claro, né, valoriza muito o torcedor do interior, beleza, mas a gente sabe da relação que o D'Alessandro tem com o Inter e, naturalmente, né, o Beira-Rio seria a casa dele, mas há uma racha, né, nesse momento. Há um lobby, né, de algumas pessoas para que esses profissionais assumam o Inter, mas não é a tendência. O nome mais forte de momento é do André Mazzucco, que esteve recentemente como executivo do Atlético Paranaense, acabou saindo, e teve um destaque maior na SAF do Botafogo, né? Participou bastante desse momento novo do clube carioca e acabou saindo justamente para o Atlético Paranaense, que trocou, né, o seu CEO, e a partir daí, né, deu uma quebra com o Mazzucco. Né? O Inter está procurando este profissional e tem pressa, afinal, né, o Magrão saiu, o Inter está no meio de uma janela de transferências que está aberta e precisa de um profissional gabaritado para este cargo. Tá bom? Então, começa a busca. Hoje, uma reunião do departamento de futebol deve traçar o perfil, né, do novo profissional que deve assumir e ficar aí junto da pasta do José Olavo Bisol, que é vice-presidente de futebol, e o Felipe D'Alegrave, né, que hoje é diretor de futebol jurídico. São os homens que estão trabalhando junto do Capa e do presidente Alessandro Barcelos, que geralmente centraliza, né, as coisas do futebol para ele. Tá certo? Não esquece que esse e todo o conteúdo aqui do canal tem a força da KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom COLARGE, dá 20% de free bets no primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço, turma, e a gente se vê. Fui!